Nós, seres complexos, que vivem em um mundo de ligações complexas, regidas por leis complexas, cuja combinação para tornar tudo possível também precisou ser bastante complexa. Certamente, em algum momento da nossa muito breve existência, nos perguntamos o que foi capaz de dar origem a tudo que somos e vemos. William Shakespeare. Mentira. Teorias, é claro que existem várias, mas eu vou mostrar aquela que é mais famosa, aquela que todo mundo algum dia, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar, e claro, a que é mais aceita pela comunidade científica depois das considerações dos estudos de Einstein, Hubble e Humason. Essa história longa começa há mais ou menos uns 13 ou 14 bilhões de anos, e ainda hoje existem estudos para tentar descobrir qual é a real idade do universo. Só que, por enquanto, o que a gente sabe sobre o limite dele é que está em constante expansão. Então, para começar a contar isso tudo, é melhor a gente iniciar a partir da grande explosão. E eu diria que esse nome é bem sugestivo. Logo após o Big Bang, uma enorme quantidade de energia foi liberada, alterando, diria que um pouquinho o rumo das coisas. Os átomos, as forças, todos os tipos de energia que a gente conhece hoje, obviamente não funcionavam, não existia da mesma forma que quando estava lá na época do Big Bang. Elas estavam num lugar super condensado, onde o volume era zero. Então começando por esse mundo encantado da imaginação, vamos tentar lembrar desse lugar que eu falei, que o volume era zero. Se eu vou pensar numa questão de equilíbrio, vamos jogar uma conta aí. Para eu ter um lugar onde o volume é zero, a minha densidade dessa coisa tem que ser infinita. Por quê? Não está solto, não é um universo solto. Esse universo primordial tem que chegar no universo que a gente conhece hoje. E para isso acontecer, tem que ter certas especificações que são semelhantes. Tem que haver um equilíbrio ali naquele sistema. Então, para acontecer daquela partículazinha primordial virar tudo isso que a gente conhece hoje, esse lugarzinho onde o volume é zero tem que ter densidade infinita. E o nome desse lugarzinho era singularidade. Essa partícula primordial, ela define o que a gente chama formalmente de singularidade. Então, agora que a gente já sabe que todo o espaço que a gente conhece antes do Big Bang estava na forma dessa partícula primordial, que eu acabei de falar que se chama singularidade, vamos prosseguir e ver o que aconteceu depois daquela explosão. Então, para entender melhor, a fim de estudo, assim como a Terra, a gente, sei lá, na escola, qualquer lugar aprende que na Terra tiveram eras, né? A era lá paleozoica, mesozoica, um monte de era. Também acontece a mesma divisão no Big Bang. Logo no momento seguinte à explosão, já aconteceu a primeira era, que é o que a gente chama de era de Planck. E esse intervalo de tempo é o menor que existe em qualquer coisa que você possa conhecer. O que acontece de interessante também é que nem a quântica vê muito sentido em estudar algo que vem anterior a essa era de Planck. Justamente porque, lembra que eu comentei que as coisas não eram da mesma forma? Naquela época, naquele momento, não existiam nem as 4 forças fundamentais, elas não eram 4, elas estavam juntas, elas eram uma só. E também não existiam partículas elementares, então como que você vai estudar um universo em que a física para estudar esse tipo de universo, teoricamente, não foi inventada ainda? Vai que você descobre. E falando sobre esse intervalo de tempo absurdamente curto, você deve pensar, sei lá, é milésimo, é não sei o quê. Não. É um intervalo de tempo que eu não sei nem falar uma quantidade enorme de zero assim. Foi de 10 a menos 43 segundos. Se você souber como é que se fala uma coisa dessa, deixa aí. E um outro fato interessante disso é que pela primeira e única vez de toda a história das velocidades que existem no universo, alguma coisa ultrapassou a velocidade da luz. E o que foi isso? Foi exatamente a velocidade de expansão do universo. Nesse intervalo de tempo absurdamente curto, que eu não sei nem falar o nome, o universo foi de uma proporção de um átomo para uma laranja. Você tenta imaginar como que é absurdo o tamanho. A gente consegue comparar, mas não consegue ter uma noção lógica da dimensão disso. É muito abstrato. E diante dessa expansão que foi bem absurda, também não é difícil imaginar que deve ter tido alguma consequência, né? E com certeza teve. A temperatura subiu astronomicamente. Era de mais ou menos 10 a 27 graus Celsius. É outro valor que eu não sei como pronunciar com esse bando de zero no meio. Mas o que importa nisso tudo é que naquele momento existiam apenas quarks e elétrons, né, as partículas elementares, só que pairando desordenadamente pelo universo. Agora um detalhezinho é que esses quarks e elétrons eles nasceram mais ou menos 10 a menos 32 segundos.
Só que foi só 1 milionésimo de segundo após a explosão é que isso conseguiu se juntar de alguma forma para fazer próton e nêutron que a gente conhece. Isso porque, quando passou esse 1 milionésimo de segundo, o universo esfriou um pouco. Lembra que antes estava 10 a 27? E foi nesse momento também que as 4 forças fundamentais são gravitacional, eletromagnética, força nuclear forte e a fraca, se separaram. Isso quer dizer que antes desse 1 milionésimo de segundo, que é um tempo que eu já sei falar, não existiam direito as partículas. Existia, mas de forma desordenada, e que não conseguia formar as outras partículas que a gente conhece, né, comumente. E também as 4 forças fundamentais da natureza, elas agiam integradas, elas eram conjuntas. E vale super lembrar também que não existe nada no universo que não esteja submetido a essas 4 forças. Então, indo adiante, chegando nos 3 minutos do universo, ele ainda estava muito quente. Tinha partículas elementares, as partículas mais comuns, tinha as forças separadas, mas não tinham átomos como a gente conhece hoje. É claro que existia hélio, hidrogênio, lítio, mas não era com elétron. Esses tipos de átomos tinham uma propriedade um pouco diferenciada. Então, nesses 3 minutos, não existiam nada além desses átomos ionizados e uma grande névoa encobrindo tudo. E por falar em nada, você já parou para pensar que antes do Big Bang não existia nada? Inclusive o nada. Continuando na nossa linha do tempo, essa névoa, enorme névoa, ela ficou encobrindo o espaço todo por muitos anos. Muitos anos. Para ser mais exata, 300 mil anos. Isso quer dizer que bem-vindos à Era da Matéria. É nesse momento em que a poeira baixa e a euforia cósmica sobe. E o ponto mais marcante dessa Era da Matéria é que os átomos ionizados e tudo que existia lá começou a interagir com as 4 forças que já estavam separadas, dando início a algo parecido com a Era das Galáxias, que é o que a gente conhece mais ou menos hoje. Então, a partir daí, galáxias foram se formando, e com isso, sistemas solares, obviamente, com suas estrelas e seus planetas, e os satélites naturais desses planetas, e também asteroides, cometas e outros detritos que a gente conhece no universo. E após passarem bilhões de anos, as primeiras estrelas foram morrendo, fazendo com que o material fosse liberado para ser criado outras estrelas, dando início então ao ciclo mais ou menos perpétuo que existe no universo. E caso depois disso tudo você não tenha entendido muito bem essa coisa de quarks e prótons e nêutrons e elétrons, vamos simplificar tudo naquela bonequinha russa, sabe, que uma sai de dentro da outra? Então, no universo, tudo que existe é feito de átomos. Tudo, toda a matéria, eu sou feita de átomos. Eu sou a bonequinha maior, você abriu, pronto, saiu um átomo. De algum elemento químico, a gente estuda lá na tabela periódica. Só que dentro desses átomos tem que haver mais coisa. Tem aquelas partículas, todas as partículas juntas vão formar o átomo. Só que dentro das partículas existem as partículas elementares. Então o que acontece? Dentro do átomo eu tenho prótons, nêutrons e elétrons. Isso que próton e nêutron ficam no núcleo, enquanto o elétron fica perambulando em volta do núcleo desse átomo. Enquanto dentro do próton e do nêutron eu tenho os quarks que eu falei. A vida é um Lego, é isso aí. Então, assim, depois desse caminhão de informação que eu dei, será que você sabe me dizer de que é feito o universo? Eu não citei em nenhum momento desse vídeo, mas tudo bem, então você já sabe que vai ser o tema do próximo. Caso você esteja vendo isso no lançamento, ou sei lá quando, saiba que toda segunda-feira é o dia em que eu coloco novas vergonhas alheias desse tipo no canal. E caso você não esteja vendo exatamente na data que eu coloquei, então esse vídeo já tá rolando aí e próximo, então até lá!